Salve, galera, estamos no ar, estamos juntos, de volta aqui nessa sexta-feira, já sextou, já estamos entrando no fim de semana, mais tranquilos depois da vitória sobre o Cruzeiro, que botou o Fluminense, pelo menos momentaneamente, fora do Z4. Tem jogo hoje à noite para secar, hein? Grêmio enfrenta o Fortaleza, jogo em Porto Alegre, tricolores cariocas, tem que secar os tricolores gaúchos, porque o Grêmio também está ali no bolo, está um pouco à frente do Fluminense, mas é outro time que a gente quer ver ali por perto, né? Uma outra possibilidade do Fluminense ultrapassar, quem sabe, daqui a algumas poucas rodadas. Gente, mas temos novidades, né? Primeiro sobre John Arias, que desencantou, voltou a marcar, fez as pazes com a galera, fez um golaço, uma finalização perfeita, e vou mostrar para vocês que ele já adentra agora um rol especialíssimo de elite dentro da história do Fluminense. Né? Na nossa percepção, na prática, já dá para ver, já dá para saber que Arias já é, sim, um dos maiores ídolos da história, já entrou num panteão de grandes jogadores históricos do Fluminense, mas isso agora está traduzido em números, num ranking muito especial. Vou mostrar isso aí para vocês. E você sabe quantos pontos o Fluminense precisa para fugir do rebaixamento? 45, 46? Qual é a pontuação para se salvar? E o presidente do São Paulo, hein, gente, que está tentando virar a mesa, rasgar regulamento, refazer jogo que perdeu no campo, ele foi para o ataque. Deu uma declaração ironizando, debochando do Fluminense e do seu presidente. Quer ver? Vem comigo. Tapete Grená para você aqui nessa sexta-feira. Se você ainda não é inscrito no canal, estamos aí a caminho dos 60 mil. Seja, é de graça, me ajuda demais. Você não gasta nada com isso. É uma moral muito grande que você me dá aqui, tá bom? Like e inscrição. Se puder, se você gosta do meu trabalho, deixa aí o like, se inscreve. É tudo 0800, você me ajuda demais. Obrigado, galera. Bom, vamos lá. Vamos começar falando sobre essa fuga do Fluminense, essa tentativa desesperada de fugir da zona do rebaixamento, de uma queda que seria catastrófica para a segunda divisão em 2025, com a vitória sobre o Cruzeiro. O Fluminense, no momento, está fora do Z4, mas pode voltar se Corinthians vencer o Internacional, jogando em casa amanhã, ou se o Vitória, amanhã, vencer o Atlético Mineiro. Esse jogo é em Minas Gerais. Se um dos dois vencer, qualquer um dos dois já é suficiente para o Fluminense voltar para o Z4. Se nenhum dos dois vencer, nem Corinthians nem Vitória, o Fluminense encerra essa rodada fora do Z4 e com um jogo a menos do que esses dois aí, que no momento são os dois principais adversários do Fluminense por essa fuga aí da zona do rebaixamento. Então é continuar secando. Hoje à noite já tem que secar o Grêmio contra o Fortaleza. E quantos pontos precisa o Fluminense ou qualquer time para fugir do inferno do Z4 ou do rebaixamento da Série B no ano que vem? Está aí na matéria, dentro do Netflu, saiba quantos pontos podem ser necessários para o Fluminense escapar do Z4. É uma projeção, na verdade, né? Tá aí o Arias no jogo contra o Cruzeiro, autor do gol da vitória. É uma projeção feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, né? E o que eles dizem, para ser uma coisa meio arredondada, né, dentro de uma margem maior de segurança, entre 44 e 43 pontos, de 43 a 44, já tem uma chance muito boa de permanecer. 45 já está muito perto de uma segurança quase absoluta. Tá aqui, gente, o quadrinho é esse aqui, ó. Com 42 pontos, o time fizer 42 pontos, ele tem 37% de chance de cair. Quase 40% de chance de cair se fizer apenas 42. Ou seja, é muito inseguro 42. 43 já melhora bem. Fizer 43 pontos, aí você tem apenas 17% de chance de cair. Ainda é uma chance relativamente considerável, relativamente grande, mas 43 pontos já são apenas 17%. Com 44 pontos, só tem 5,9% de chance de cair. Ou seja, eu acho que o 44 é quase seguro. Não é certeza que não vai cair, mas é quase seguro. E o 45 é aquela pontuação já que dá para considerar mágica, onde você só tem 1,4% de chance de cair. 46 é 0,2%. 46 não cai. 45 tem menos de 1,5% de chance. E 44 tem 5,9% de chance de cair. Se você é um cara muito otimista, dá para contar com 43%, 43 pontos, né? Porque são só 17% de chance de cair. Então, essa a realidade. O Fluminense hoje tem 30 pontos. Se ganhar 4 jogos e empatar 1,
dos 10 jogos que faltam, ganhar 4 e empatar 1. Ele vai a 43 e só tem 17% de chance de cair. Eu acho que o ideal é ganhar 4 e empatar pelo menos 2. Porque ele vai a 44 e a chance de cair é menos de 6%. Concordam? Então, galera, vai ter que fazer o dever de casa. O Fluminense ainda tem 5 jogos como mandante no Maracanã e ainda tem um jogo contra o Flamengo, onde também é no Maracanã, mas ele não é mandante. Então, se ele ganhar esses 5 joguinhos no Maracanã, não é só moleza, não. Tem inclusive o Fortaleza no Maracanã, tá? Mas se ganhar esses 5 jogos no Maracanã, não precisa nem ganhar o do Flamengo. Ele já chega aos seus 45 pontos e aí já fica absolutamente tranquilo, porque 45, como você viu, é quase matematicamente certeza na projeção da Universidade Federal de Minas Gerais, é quase certeza que não vai cair. Cruze os dedos, continue fazendo contas, o que importa é continuar ganhando jogos. Né? É jogo a jogo, daqui a pouco quem sabe a gente não vai estar nem pensando mais nisso se o Fluminense conseguir abrir alguma vantagem sobre os seus concorrentes. Galera, e John Arias, hein? Que fez as pazes com a torcida, se reconectou, não vinha tão bem. Ontem não fez uma partida brilhante, mas já fez um jogo melhor e fez um golaço, um gol importantíssimo, sobretudo. E ele já é um jogador agora absolutamente histórico, tá? No Fluminense. Vou mostrar para vocês aqui que ele agora ingressou num panteão de glórias, né, ou numa galeria sagrada, de elite, de grandes jogadores. Está aqui no Netflix, Arias ultrapassa o Washington e ingressa em top 10 do Fluminense no Brasileirão neste século. Ele está num ranking aí de top 10, né? Ele se destacou em números pelo Fluminense com o gol que fez ontem. A coisa ainda... ele foi alçado a um novo panteão, a um novo ranking, agora como 10º colocado. Ele subiu no ranking de jogadores com mais participações em gols pelo Fluminense no Brasileirão neste século. Os números apresentados foram levantados pelo site Estatísticas Fluminense. Então tem um ranking dos 10 que mais participaram de gols, seja marcando gol, seja dando assistência, neste século. Primeiro é o Fred, tá? 130 participações, Conca 75, depois Magno Alves, Germán é o quarto nesse ranking aí, né, com gols e assistências, Rafael Sobis, quinto, Rony, tá invertido aqui, é Rony, depois Romário, Scarpa é o oitavo, Gustavo Scarpa, tem 40 participações, 15 gols e 25 assistências. Thiago Neves, que está só com uma participação a mais do que o John Arias, vai ser ultrapassado. Thiago Neves é o 9º, e John Arias agora é o 10º colocado nesse ranking, com 38 participações em gols. 19 gols e 19 assistências. Não é pouca coisa, o gringo está com tudo, não está próximo, e falou ontem, depois do jogo, que está focadíssimo no Fluminense, não está pensando em transferência. Em dezembro ele vai pensar nessa coisa de ir para a Europa, mas que nesse momento fez questão de frisar bem claramente. Estou super focado só no Fluminense. É sobre isso. Né? A minha mente nesse momento é apenas para tirar o Fluminense dessa situação. E ele falou que está ouvindo muita coisa, lendo muita coisa, mas que são bobagens, né? São coisas que não correspondem à realidade e que ele, de fato, está focado para tirar o Fluminense da situação e já começou a ajudar ontem, jogando uma partida razoavelmente boa, diria quase muito boa, e fazendo gol decisivo. Um gol que vale muito e que pode, lá no fim das contas, pode ser o gol que salvou o Fluminense do rebaixamento. O Fluminense se salvar por 1 ou 2 pontos, né, à frente do 17º colocado, esse gol do Arias terá sido também um gol da permanência na Série A. Então, Arias continua tendo um largo crédito, para mim, pelo menos, com o Fluminense, com o que já prestou, com todos os serviços prestados, inclusive como campeão da Libertadores, campeão da Recopa e bicampeão carioca. Fica mais um pouco, viu, Arias? Se der para ficar ano que vem também, não vai ser nada de... a gente não vai recusar, não. Tá? Se não vier uma proposta muito boa na virada do ano, tomara que o Arias fique para 2025 também, seria excelente, seria crucial desses jogadores que tem no elenco hoje. O Arias é certamente um dos mais fundamentais para o futuro próximo do Fluminense. Gente, falar naquele assunto da possível anulação do jogo entre Fluminense e São Paulo, vencido pelo Fluminense 2-0, já dei a notícia aqui mais cedo. O árbitro Paulo César Zanovelli foi punido com 15 dias de suspensão, pegou a pena mínima, vai cumprir só em competições nacionais, 2 semaninhas, porque fez o certo, né? E ele se defendeu, reafirmando a sua decisão, né, pela ética e por não beneficiar o infrator, que tinha feito a falta, simulou, inclusive, que tinha sido agredido. O Caleri, jogador do São Paulo, que fez isso aí. Então ele reafirmou, mas foi punido com a pena mínima. Não tem chance da partida ser anulada. E o São Paulo já sabe disso. Nos bastidores já sabe. E hoje o presidente do São Paulo resolveu responder ao que disse o Mário Bittencourt na coletiva de anteontem, quando o Mário falou... Aliás, tem 3 dias atrás, foi segunda ou terça que o Mário deu a coletiva.
o Mário, né, reclamou da postura do São Paulo, achou um absurdo, e eu concordo com o Mário nisso aí, né, o São Paulo querer rasgar regulamento, rasgar resultado de jogo, querer refazer jogo por causa de um lance que nem beneficiou o Fluminense, numa partida que eles perderam por 2-0, é realmente um absurdo, é um papelão, é uma palhaçada, né, é cair no ridículo grande, gigante São Paulo fazer um negócio desse. E aí o Júlio Casares, presidente do São Paulo, já percebeu, né, que não tem chance, que a coisa não vai vingar, que não vai passar de uma bravata, né, de um cirquinho que ele está armando lá no STJD, e resolveu responder ao que disse o Mário Bittencourt. Vou botar aqui na tela para vocês a resposta do Júlio Casares, presidente do São Paulo, ironizando e debochando do Fluminense também. Vamos ouvir? Vamos lá, né? Aqui, ó. O presidente do Fluminense deu uma entrevista coletiva essa semana, falou sobre a tá no GE, tá, gente? do jogo, né? Ele criticou e disse até que é perigoso o Brasil voltar ao futebol dos anos 90, com a anulação de jogo e tal. Queria saber se São Paulo vai manter isso até o fim, qual a posição de vocês sobre essa possibilidade. Eu vi a declaração do Mário Bittencourt, que eu reputo um amigo, eu gosto dele como dirigente, mas eu acho que ele errou, ele derrapou, né? Porque se a gente voltar para os anos anteriores, a gente pode observar que teve times que subiram para a divisão especial, passando por cima da regra que foi estabelecida dentro do campo. Isso sim é voltar anos atrás. O que nós temos é trabalhar de acordo com o que a lei nos permite. O São Paulo está lutando porque foi um erro tão claro de direito que tem que ser discutido. Ou se não for discutido e não for decidido, nós vamos recorrer a qualquer decisão, vamos anular essa cláusula. Porque se tem um erro de direito tão claro, tão demonstrado como prova, e ele não for analisado, para quem existe, né, homens sérios que estão no STJD para definir isso? Então é melhor extirpar esta cláusula. Gente, acaba com o erro de direito. Ela nunca será colocada em prática. Se tem algo previsto na lei e você, como parte, leva isso a exercício, e aí todo mundo fala, mas isso pode ser um mal para o futebol, então tira a cláusula, ela não é mais exequível. Mas eu vejo o Mário Bittencourt como uma grande liderança, o Fluminense, quando foi campeão da Libertadores e nós da Copa do Brasil, trocamos faixas, comemoramos. Acho que ele derrapou. A vida da gente, às vezes a gente escorrega, às vezes erra na emoção. Então eu acho que nós não estávamos trabalhando contra o Fluminense, nós estávamos trabalhando a favor da arbitragem, a favor do futebol, a favor até da CBF, que está tão claro a catástrofe que é a nossa arbitragem, que nós esperávamos ter contribuído. E vamos recorrer, vamos discutir isso nos âmbitos jurídicos desportivos. Acho que contra o futebol é se a gente fosse para a justiça comum. Dentro do âmbito esportivo, porque existe tribunal, STJD. É para ser exercido. Então nós não vamos mais recorrer a nada porque é mal para o futebol. Seria mal para o futebol ir para a justiça comum. Isso é levar o futebol para os anos 70, 60, 80. E também inverter resultado que deu no regra do jogo, onde você cai para outra divisão, depois você sobe. Aí sim, aí nós vamos ter que discutir que isso é voltar, não para a regra do jogo da época de 70, para o amadorismo mesmo, de quem bate na mesa, quem fala alto, de quem... E não é isso que nós queremos. Por isso nós queremos uma liga. E o Mário Bittencourt vai ser muito importante nesse processo. Bom, não tem nem o que responder, né? Não vou ficar aqui contando para o presidente do São Paulo, ensinando para ele por que ele está falando bobagem, por que o deboche dele é apenas uma bravata, é apenas um deboche, né, ao vento, em relação a Fluminense subir para a primeira divisão, passar por cima disso. Isso aí é tudo... Ele sabe que ele está falando né? Ele sabe que isso aí é tudo cascata, né? Que não tem sustentação. Ele sabe muito bem, mais do que nós todos, inclusive, que o Fluminense não é protagonista em nada disso aí, de ter subido porque não sei o quê, porque virada de mesa é o que o São Paulo está querendo fazer agora. Está querendo jogar um jogo de novo por causa de um lance que não favoreceu o Fluminense, que não beneficiou o adversário em nada, e num jogo que o adversário venceu por 2-0, num lance em que o fato do Thiago Silva ter tocado com a mão na bola, na verdade, prejudicou o Fluminense, atrasou o ataque do Fluminense. Então o Júlio está querendo aparecer. Ou será que está querendo ganhar na marra, está querendo virar a mesa, está querendo rasgar regulamento, ou está querendo ganhar jogo fora de campo? Talvez todas as alternativas acima. Se estiver querendo aparecer em cima disso aí, em cima desse circo, já conseguiu. Porque aparecer, ele está aparecendo toda hora, inclusive aqui. Estamos perdendo tempo, mas nosso papel aqui é mostrar notícia, né? E quando ele fala algo como isso aí, mesmo sendo uma grande bobagem, mesmo ele fazendo um papel ridículo, a gente tem a obrigação de mostrar. E se for para fazê-lo passar o papel de ridículo que ele está passando, até que vale a pena mostrar. Tá bom, gente? Vai dar em nada, isso aí já passou, os pontos estão na conta e o São Paulo que lute.
né? Só não pode adiar mais ainda esse regulamento para que o STJD depois não tente utilizar isso aí para manobrar, para salvar Corinthians, né? Que o Fluminense não estiver precisando mais dos pontos lá na frente, de repente tira os pontos para jogar de novo, e aí para o Corinthians ter um pouco de chance de ficar, só não pode cair nisso aí. Presidente, hein? Ô Júlio Casares, você não vai ajudar o Corinthians a participar desse circo, não, vai? Você não tem interesse nisso aí, não. É só para a gente saber, tá bom? É só para passar vergonha? Se for só para isso, já está passando. Missão cumprida, tá? Larga o like aí, galera. Comenta, se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu.